Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Está em São João 6, versículo 47 ao 51. Onde está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Também João 11, 25. João 11, 25 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, nos dirigimos a Ti, Deus, para rogar as Tuas bênçãos nesse culto. Venha abençoar, ungir os lábios do que vai falar e os ouvidos dos que ouvirão esta mensagem, Senhor. Nos abençoa. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e rogamos as Tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Nós lemos essa escritura para poder entrar no assunto é um assunto muito polêmico, as pessoas fazem muita confusão sobre isso. Se o inferno é eterno, o que você acha? O inferno é eterno? As pessoas vão sofrer lá sem fim, ou seja, eternamente? Satanás, ele é eterno, ele vai sofrer eternamente? Ou ele vai morrer um dia? Vai acabar, vai completamente ser aniquilado. Também em Apocalipse 20, Apocalipse 20 também, nos 20, versículo 10, nos fala o seguinte, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E também, Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Falando de uma segunda morte. Né? Então, as pessoas fazem muita confusão acerca disso. Mas se você ler o que... se você meditar nessa escritura que lemos agora, você verá, como também está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a palavra vida eterna quer dizer o quê? No grego, no original, quer dizer vida sem fim. Quem crê, mas tenha a vida eterna, né? Quem crer nele. Agora, se as pessoas vão viver eternamente, né? Não vão morrer, estou falando segunda morte, como nós lemos ali em Apocalipse 20, versículo 14, segunda morte. Porque a morte física do nosso corpo, todos nós vamos morrer. Essa é a primeira morte. O nosso corpo, né,
ele vai realmente para a sepultura. Ele vai. Agora, a segunda morte tá falando ali que, né, que é a segunda morte. Também, na mensagem, na era de Esmirna, 102, era de Esmirna, deixa eu ler aqui, Esmirna, Apocalipse 2, versículo 11, nos fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem vencer. Então nós vemos que existe uma segunda morte. E aquele que aceitar Cristo, que crer em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça. Não pereça. O que é perecer? Perecer é acabar. É ser destruído. Então, como que a pessoa pode pregar que Jesus é vida eterna? Quem receber Jesus, recebe vida eterna. E quem não receber, não receberá a vida eterna. Não é uma contradição? A pessoa, ao mesmo tempo, pregar que Jesus é vida eterna. É vida sem fim. Quem seja Jesus, tem vida sem fim. E depois eles vêm e pregam o contrário, dizendo que todos viverão eternamente. Só que no inferno, Satanás vai sofrer no inferno eternamente. As pessoas também vão viver lá no inferno, queimando eternamente. Mas se você percebeu aqui, onde nós acabamos de ler, Apocalipse 20, versículo 10, se você ver ali, você vai ver que o inferno será lançado no lago de fogo. Você percebeu ali? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados pelo século do século. É no 14, né? 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. Então, lago de fogo e inferno, você percebe aqui que são duas coisas distintas. O inferno foi lançado no lago de fogo. Então, se as pessoas vão para o inferno e vão viver eternamente, sem fim, então eles têm que ter a vida que nós temos. Né? A verdade é que as pessoas fazem confusão acerca do quê? Do que é vida eterna. Né? O que é vida eterna? Então, né? Vamos ler então aqui agora, na mensagem do Mombrana, o que é vida eterna? Porque Deus prometeu, Mateus 17, 11, Jesus falou: eu enviarei Elias, e ele restaurará todas as coisas. Futuro, né? Usando o verbo do futuro. Eu enviarei Elias. E depois ele fala, João Batista foi o Elias, foi Elias também. Eliseu também foi Elias. Né? Eliseu tinha também o espírito de Elias, tinha dobrado o espírito de Elias. Só que ali fala que ele vai restaurar todas as coisas. E ele virá um pouco antes, né? E eis que eu envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. João Batista não veio perto do dia grande e terrível do Senhor. Sabemos que o dia grande e terrível do Senhor é o dia da vingança, o dia da grande tribulação. E ali prometeu que ele enviar Elias um pouco antes da tribulação para restaurar todas as coisas. E também nós vamos falar em restauração também em Atos capítulo 3. João fala, né? Pedro fala ali que todas as coisas seriam reveladas antes da vinda, antes de Cristo voltar. Todas as coisas, todos os mistérios seriam revelados. Né? Então ali você vê o quê? Que há a promessa de uma revelação, de uma restauração nos últimos dias. E para ter uma restauração, tem que haver um profeta, porque Amós 3,7 fala isso. O Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Então, os profetas é um canal
da palavra de Deus. Você nunca vê na Bíblia falando que a palavra de Deus veio ao pastor, a palavra de Deus veio ao sacerdote, a palavra de Deus veio ao teólogo, ao bispo. Não, sempre a palavra de Deus veio ao profeta Elias, a palavra de Deus veio ao profeta Eliseu dizendo, a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias dizendo, a palavra de Deus veio ao profeta João. Então a palavra de Deus só veio ao profeta, ele é o único canal. O profeta é um vidente, aquele que vê o futuro, o passado e o presente. Aí ele vê as coisas antes de acontecerem. E nessa última era aqui, esse homem vindicado por Deus com sinais e maravilhas, porque Deus sempre vindica com sinais e maravilhas. Né? E esse homem dessa última era foi o William Marion Branham. Porque se você pegar essa doutrina, que nós estamos falando hoje aqui, sobre a vida eterna, que o inferno, né, não é eterno, que Satanás não é eterno, ele vai morrer um dia, não sei quanto. Agora, você tem que ver que eles vão ter o juízo, a condenação, lógico. Eu não sei quanto tempo que o diabo vai sofrer, ele vai sofrer, não sei quantos milhões de anos ele vai sofrer, mas um dia ele vai ter um fim, porque ele não tem vida eterna. Ele vai morrer um dia. As pessoas também que rejeitam Cristo, elas irão morrer um dia também. Mas é esse ensinamento, e tem algumas igrejas que tem esse ensinamento. Uma igreja aqui, outra ali, consegue ver isto. Mas a eles não vem toda a palavra, porque eles não são profeta. Agora, ao profeta vem toda a revelação. Toda a palavra vem ao profeta. Eles conseguem, algumas igrejas conseguem ver isto. Mas conseguem ver a simples doutrina da predestinação. A Bíblia toda fala de predestinação. Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, São João 6. Efésios 1, versículo 4, fala isso. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8 e 17, versículo 8, fala que nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E também Atos 13 fala que aqueles que estavam preordenados à vida creram na pregação do apóstolo São Paulo, do Pedro que pregou ali em Atos 13. Né? Também Romanos 8 fala de predestinação. A Bíblia toda fala de predestinação, né? Mas também fala do livre-arbítrio, ou seja, né? E as pessoas não conseguem ver a predestinação e outros não conseguem ver o livre-arbítrio. Porque como que Deus predestinou? O Montblanc ensina, ele predestinou pela presciência. Ele sabia, antes da fundação do mundo, quantas pulguinhas viriam na terra, quantos secos cada uma delas teria, quantas pulguinhas teria na terra. Ele sabia todos que aceitariam a salvação, que seria salvo e quem não seria. Por isso que ele pôde predestinar e colocar no livro da vida, antes da fundação do mundo. Você vê? Então, as igrejas têm algumas coisinhas verdadeiras nelas, mas não toda a revelação, porque não são profetas vindicados por Deus. Agora, a William Branham veio toda a revelação. Você viu na Bíblia um batismo realizado em título de Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem nenhum batismo. Né? Não tem nenhum batismo. Quando Pedro foi batizar ali em Atos 2:38, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando foi batizar lá em Atos 8, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo foi batizar lá em Atos 19, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 10:48, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Pedro sabia, os apóstolos tinham revelação, mas eles queriam ter mais revelação do que o apóstolo São Paulo. Né? Quer conhecer mais do que o apóstolo São Paulo. Né? Eles sabiam que o nome do Pai não é nome, é um título. Filho não é nome, é um título. Espírito Santo não é nome, é um título, é o que ele é o Espírito Santo. Eu sou pai, sou filho, sou esposo. Esse é meu nome, né? Eu também sou um espírito, é lógico. Né? Mas, né? Então são meus títulos, mas eu tenho um nome. Eu tenho um nome, né? Deus também é isso, ele é Pai, Filho, Espírito Santo, Leão, tribo de Judá, né? O Cordeiro de Deus, a Rosa de Sarão, mas ele tem um nome. E o nome do Pai, do Filho, tudo é Senhor Jesus Cristo. Por isso ele falou, não vos deixarei órfãos, né? Então, as igrejas têm algumas coisas assim, mas não tem toda a palavra. Agora, ao profeta, não, veio a revelação de toda a palavra. Então, aqui, né, os que venceram não receberão o que venceram receberá o dano da segunda morte. Eu estou lendo aqui na mensagem A Era de Esmirna, em sua página 112, no finalzinho da página 112 em diante. Agora, uma vez mais, o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para
para nos confortar hoje, assim como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. E ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Segunda morte. Agora, a maioria, para você ver como que a igreja está caída, as denominações estão tão longe de Deus, Satanás perverte o entendimento deles tão assim, na forma tão baixa, que a maioria deles crê que o povo lá tem vida eterna também, os perdidos, Satanás tem vida eterna, os demônios nunca vão morrer, vão ficar no inferno sofrendo ali, sem nunca ter fim. Sendo que só existe uma forma de vida eterna. Satanás não tem vida eterna, os demônios não têm vida eterna. Jesus é a única vida eterna que existe. Jesus é a árvore da vida. Quem comer dessa árvore viverá eternamente, né? Jesus é a árvore da vida. É o pão da vida que desceu do céu. Quem comer desse pão nunca morrerá. Agora, como que esses perdidos, Satanás, não vai morrer? Não vai se acabar. Vamos ver aqui como que o profeta nos ensina isso? Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. Evidentemente, isto significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo. Quem estava no inferno, lógico, foi lançado no lago de fogo. Porque Apocalipse 20, 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Evidentemente, isso significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina. Estranha doutrina. As pessoas não entendem essa doutrina. A maioria das pessoas. Mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus. E nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. O Brando negava isso. É lógico, a palavra nega. Como é que pode a pessoa ir para o inferno eterno e ficar lá eternamente? Né? Mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno ou lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser? Se ele teve um princípio, Mateus 25, 14 diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Né? Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno. Tem um princípio, tudo tem princípio, tem fim. Né? A única forma que você vai ter, só tem uma coisa que tem vida eterna. Quem que é? Que coisa que é essa? Guarde isso bem na sua mente. Só tem uma coisa que tem vida eterna. Quem que é? Essa pessoa? Já falei que é pessoa. Falei coisa, agora falei que é pessoa. Para você captar. Só tem uma pessoa que é eterna, que tem vida eterna. Quem que é? É Deus, né? Lógico. Só Deus tem vida eterna. Se você não tiver essa vida em você, se ele não te der essa vida, você morre. Eu morrerei. A única forma de ter vida eterna é receber essa vida. Mas essa palavra significa, a palavra eterna significa de séculos em século. E tem diferentes significados associados a ela. Em 1 Samuel 3 a 14, Deus disse a Samuel que ele, né, Deus, iria julgar a casa de Eli para sempre. E que eles não mais ofereceriam sacrifícios para sempre como seus sacerdotes. E em 1 Reis 2, 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Então Deus falou que ele iria julgar para sempre a casa de Eli, ele iria ter sempre sacerdote lá, mas não teve. Né? Foi para sempre, mas não foi sempre, Deus me entende que é sem fim. Isso foi 4 gerações mais tarde, ou algo assim. Agora você pode ver que eterno, nem nesse caso, não se compara com aquilo que é eterno. Ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui nesse caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. É isso que aconteceu, eles desapareceram. Examine a palavra destruição em 2 Tessalonicenses 1,9. Os quais por castigo padecerão
eterna é destruição. Parece que a pessoa vai ficar destruída para sempre, nunca vai acabar. Mas como que não vai acabar se não tem vida eterna? Não tem Cristo Jesus? Né? Então as pessoas querem fazer a Bíblia contradizer. Né? Ao mesmo tempo fala que quem aceitar Cristo tem vida eterna e quem não tem vai perecer. Aí depois vem e fala que não, que as pessoas não vão perecer, vão ficar lá sofrendo, 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 por incontáveis eras, né, pela eternidade. E nunca vão acabar. É uma contradição. No grego, destruição, inegavelmente, significa aniquilação. No grego, aniquilação. E a palavra destruição não significa destruindo. Agora, destruindo significa algo continuamente em declínio. Portanto, o que pode significar eterna aniquilação não significa continuar aniquilando, ou isso exigiria a palavra destruindo em lugar de destruição. Significa destruir até o ponto final, acabar com aquilo. Então vai destruir até acabar, mas um dia vai acabar. Um dia eles vão ser completamente aniquilados. Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterno e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou fim, e permanecendo sempre e jamais cessando. E quando você fala de vida eterna, tenha em mente que é a vida de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente o Filho de Deus tem vida eterna. A espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre existiu. Isso é correto. Você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio ou fim. Você que é filho de Deus. É o Espírito de Deus. É uma parte do próprio Deus. É a vida de Deus. Ora, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer, da mesma maneira que você vai para o céu para gozar o céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Olha que absurdo, que contradição. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. É o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu e castigo eterno significa inferno. Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos que creem nisso. Teólogos creem numa tolice dessa. Mas você sabe o que isso faz? Essa crença torna a vida eterna uma questão de geografia, em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem vida eterna, vida sem fim. Como alguém pode crer em tal coisa? Que vida eterna seja uma questão de lugar, é mais do que eu possa entender. Pensar nisso me deixa desconcertado. Como é que pode doutores, né, mestres, teólogos, crer numa coisa dessa? Que vida eterna é simplesmente questão de lugar, de estar no céu, e perdição eterna é estar sofrendo no inferno? Isso não tem realmente o menor sentido. Mas Satanás realmente quer tirar as pessoas da palavra, porque a palavra é Cristo. A pessoa pode dizer, mas isso não tem problema, isso sempre é ensinamento, doutrinas. Mas em João 1 fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é Cristo. Quando você rejeita a palavra de Deus e aceita um dogma, um ensinamento, você morre. Isso está em Mateus 4,4, onde está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra, 100% dela. Então, quem rejeita um ensinamento da palavra de Deus morre. Isso também está em Apocalipse 21 ou 18, eu esqueci agora, onde está escrito que
Você acha, por favor? É Apocalipse, acho que é 21 ou 20, versículo 18 e 19, onde fala que aquele que aumentar uma palavra, uma coisa na palavra de Deus, aumentar uma coisa, as pragas virão sobre ele. E aqueles que rejeitar uma palavra, uma coisa da Bíblia, rejeitar, a parte da vida eterna será tirada dele, a parte do livro da vida será tirada. A parte de uma palavrinha está em Apocalipse 20, 21, o versículo 19, 17 e 18, ou 19 e 20, algo assim. Está ali. Só você ler os 3 últimos capítulos, nesses versículos que eu falei, 17, 18, 19 e 20, vai encontrar isso. Né? Então, a coisa não é isso, é só ensinamento não salva, não sei o que mais, né? Mas é a palavra. Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Como que pode a pessoa rejeitar a palavra e ficar com um dogma desse, né, e ir para o céu? A não ser se ela nunca ouviu nada. Aí eu não sei o que vai acontecer com ela. Ela nunca ouviu a verdade, né, sobre qualquer doutrina. Nós estamos entrando nesse assunto aqui, porque às vezes, né, pessoas, geralmente a gente fala mais sobre coisas da mensagem, para pessoas que dizem crer no mundo branco, trazendo a luz sobre isso. Mas às vezes pessoas que não creem no mundo branco, às vezes têm entrado em contato com a gente, então, coisinha mais simplesinha assim, mas também faz parte da palavra de Deus. É claro que a gente fala coisas profundas às vezes, coisas né, mais profundas, né? Sobre os selos, sobre os trovões, sobre a terceira puxada, é Apocalipse. Sobre a terceira puxada, né? Sobre essas coisas assim, né? Mas às vezes também temos que entrar em coisinhas assim mais simples, como entramos semana passada sobre a predestinação, calvinismo, arminianismo. Vou falar também sobre a lei, sobre o sábado, né? Coisinhas assim mais simplesinhas, mas que muitas pessoas às vezes têm dificuldade com isso. Aquele que aumentar uma coisa ou tirar uma coisa, a sua parte é tirada do livro da vida, versículo 17 e 18, ou 18 e 19. Está no último capítulo da Bíblia, talvez o 21, ou 20, ou 19. Mas eu dei para você o versículo, fica fácil achar. Aqui deu o versículo. Agora você pega os 3 últimos capítulos da Bíblia, né, e vê esses versículos, se acha isso aí. Portanto, veja você, essa palavra eterna, o perpétuo. Agora estamos na página 114. Portanto, veja você, essa palavra eterna, o perpétuo, pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando se aplica a Deus, sendo Ele o que é, tem um só significado. É a adoração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno. Somente Ele vive eternamente com Ele. Vivemos com Ele. Agora, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado. Em Apocalipse 21, 8 diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Veja, aí está. Assim os maus serão lançados no inferno, Hades, ou a sepultura, e o inferno no lago de fogo. Separados de Deus, que coisa terrível será isso. Mas com o justo não será assim. Eles não têm que temer, eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui que a vida eterna, deixa eu ler também aqui, na mensagem Eventos Modernos, esclarecido por profecia, no parágrafo 76, o Romano nos fala: porque você é um gens do seu pai, e você estava em seu pai. Ainda assim, seu pai não tinha companheirismo com você.